Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Fim de jogo no Arruda, vitória do Vasco por 3-2, um jogo que se esperava pouco, que até o meio do primeiro tempo tinha cara de 0-0, com pouca chance, muito obrigado. Termina num 3-2, com dois times que tinham dificuldades ofensivas, marcando 5 gols. Se bobear, não, tem que fazer essa pesquisa ainda, talvez tenha sido o jogo com mais gols dessa Série B. Falei aqui até antes da bola rolar. Essa é a Série B com a pior média de gols da história. 1,67 antes de começar essa rodada. Eu não me lembro de cabeça de um jogo com 5 gols nessa Série B. Pode ser que tenha sido o primeiro e logo no jogo do Vasco, que é um time que sofria poucos gols, fazia poucos gols, e o Náutico fazia poucos gols, mas que sofria muitos gols. E o que aconteceu, acabou acontecendo nesse jogo? Um 0-0 que se desenrolava até os 27 minutos do primeiro tempo. Um jogo muito truncado, muita bola rebatida. Danilo Boza até então vinha sendo destaque do Vasco. O próprio Andrei, do pouco que o Vasco tinha construído, uma jogada pela esquerda com o Peck, que o Peck acaba se enrolando, até 1 contra 1 ali, que o Vasco poderia ter criado melhor. O Peck se enrola e perde a jogada, mas foi iniciada pelo Andrei. Uma outra pela direita com o Figueiredo, também iniciada pelo Andrei. Então vinha sendo o diferencial desse time. O Yuri ficando um pouco mais fixo como primeiro volante e o Andrei saindo mais para o jogo. Sempre que o Andrei apareceu no jogo, o Vasco conseguiu construir, porque era o homem que criava uma triangulação. O que é uma triangulação? Você precisa ter pelo menos 3 homens para fazer, para dar opção de passe. E o Vasco muitas vezes tem, por exemplo, Peck e Nenê na esquerda, mas o centroavante não participa. O segundo homem de meio campo, que no caso hoje foi o Andrei, também não costumava participar, e nem o lateral. Então era impossível uma triangulação. A partir do momento que o Andrei se apresenta para o jogo, encosta no Nenê, encosta no Peck, encosta no Figueiredo, o Vasco passa a ter uma triangulação um pouco melhor. Isso não aconteceu os 90 minutos, mas quando aconteceu, o Vasco foi perigoso. E aí o segundo gol sai exatamente assim. Uma bola que o Andrei recupera lá na defesa, dribla o marcador lá na defesa ainda, né? E o Náutico, que é um time que vem tentando marcar em bloco alto, mas que deixava um buraco muito grande atrás. A gente falou muito isso na transmissão, né? O time do Náutico eram 2 blocos separados, de 5 que tentavam marcar alto e 5 que ficavam mais atrás. O Vasco saía muitas vezes curto, inicialmente curto, e depois uma bola longa, para tirar dessa primeira pressão do Náutico e fazer um mano a mano lá na frente. Quem era o quinto homem do Vasco para ficar 5 contra 5? O Andrei. E quando o Andrei recupera essa bola no campo de defesa e avança, o Vasco avança sempre quase que no 1 contra 1. Quase que não no 1 contra 1, mas no 5 contra 5, né? Na verdade. E ele consegue esse espaço entre os 2 blocos carregar muito bem a bola. E é assim que ele constrói a jogada com o Nenê para fazer o primeiro gol dele como profissional. A 44ª assistência do Nenê com a camisa do Vasco, contando todas as passagens dele pelo clube. E ele chegando naquele momento a 99ª participação em gols direto, que era 55 gols e 44 assistências. Depois ele marca o 56º gol dele, o terceiro do Vasco no jogo de hoje, chegando a 100 participações diretas em gol. Só o Romário teve mais participações diretas em gol nesse século com a camisa do Vasco. Mas voltando ao Andrei, é o Andrei quem carrega e faz a jogada com o Nenê. E esse espaço que o Náutico dava, ele deu durante o jogo todo. Mas em muitos momentos o Vasco não soube aproveitar por conta de erros, principalmente técnicos, do Peck ou do Figueiredo. Figueiredo que fez um golaço, mas em alguns momentos não conseguiu dar sequência na jogada. Até pela essa incapacidade do Vasco de ser consistente ainda na construção. Então por isso que eu falei dos momentos onde o Andrei apareceu. O Andrei, até o momento do segundo gol, entre o momento do segundo gol e a última jogada construída, teve um lapso de uns 15 minutos, né? Que ele ficou sem aparecer. Quando ele apareceu, levou perigo. Foi assim que, inclusive, aconteceu o terceiro gol do Vasco, Nenê. Mais uma vez, o Andrei conduzindo nesse espaço deixado pelo Náutico, com muita liberdade, esperando o tempo certo para tomar a melhor decisão, e ele dá uma cavadinha para o Figueiredo. Figueiredo dribla, entende o momento certo, ele não finaliza de direita, que seria o momento certo. Quando ele puxa para a esquerda, ele vê que não é a perna boa, e aí já começa a chegar 2, 3 jogadores do Náutico. Ele passa para o Nenê, e o Nenê
mesmo batendo meio, não é aquela chapada do Nenê, bateu meio mascado, conseguiu fazer o terceiro gol. Então os 2 gols do Vasco que foram construídos de pé em pé foram de origem dos pés, com origem nos pés do Andrei. E as melhores jogadas do Vasco também, com exceção de uma que o Getúlio perde o gol, que é uma bola roubada pelo Yuri já no campo ofensivo. O Peck nos momentos que o Peck consegue dar uma jogada, dar sequência na jogada, o Getúlio perde cara a cara com o goleiro. Seria ali o 3-0 do Vasco no início do segundo tempo, 7 minutos, se eu não me engano, que mataria, eu acho, a partida. Mas aí o Vasco permitiu, quando estava 2-0 ainda, o Náutico fazer um gol no momento onde o Gabriel Dias estava fora do campo. Eu vou fazer essa análise, inclusive, amanhã aqui no canal, trazer essa análise com calma, porque o Gabriel Dias tomou uma pancada, sentiu e saiu. Nesse momento, o Andrei virou lateral direito e o Getúlio veio marcar no meio-campo. O Vasco estava com 1 a menos no campo, foi antes da entrada do Everton, e é exatamente nas costas do Andrei a jogada, uma bola enfiada. O Andrei, nesse posicionamento de lateral, ele não consegue cortar, até dar o carrinho, não consegue. O jogador do Náutico finaliza e a bola volta exatamente para o lateral esquerdo do Náutico e com o Andrei no chão. O Andrei não tem o tempo de reação de levantar e o jogador do Náutico chega, finaliza e faz um 2-1 no momento onde o jogo caminhava para um 2-0 do Vasco até um terceiro. E aí o Náutico entra no jogo. Só que o Vasco consegue abafar muito rápido. O Náutico chegou mais uma vez ali com perigo. Ficou aquele clima estranho de que o empate poderia sair. Mas aí nessa jogada, mais uma vez do Andrei, aproveitando esse espaço deixado pelo Náutico, conseguiu conduzir, esperou o momento certo, cavou para o Figueiredo. Figueiredo passou para o Nenê, o Nenê matou o jogo ali. Aí agora no finalzinho, a arbitragem, até acho que de maneira correta, deu um pênalti ali para o Náutico. Aquele pênalti típico de VAR, com a bola rolando, o árbitro viu o lance, não achou falta. Mas o VAR foi lá, marcou, e o Náutico diminuiu, fez um 3-2. Um jogo com mais gols do que a gente esperava, né? Um jogo bem diferente do que tinha sido os de Vasco e Náutico durante todo o campeonato. Inclusive de toda a Série B, né? Um jogo com 5 gols. Uma boa participação do Vasco. O Vasco soube explorar a deficiência defensiva do Náutico, que a gente falou inclusive aqui no pré-jogo. Já era um dos times que mais sofria gols no campeonato. Um dos poucos times do campeonato que tinha a média de 1 gol sofrido por jogo. Além dele, acho que Operário, entre os 10 primeiros, era o que mais sofria, aliás, era o segundo que mais sofria. Só o Operário tinha sofrido mais, mas o Operário já tinha jogado, né? Então o Náutico agora iguala o Operário em jogos com mais gols sofridos. Então, dos 10 primeiros, o Náutico é o que mais sofreu gols na Série B. E hoje o Vasco soube explorar muito bem isso. É um time desorganizado. O Náutico tenta marcar mais alto, fica um buraco atrás, e o Vasco teve qualidade para sair dessa pressão inicial, e quando conseguiu um espaço para construir, não foi tão efetivo em muitos momentos, porque o Peck não estava muito bem na partida, teve mal mais uma vez, tomando decisões equivocadas. Talvez, se não fosse isso, a vitória teria sido, inclusive, mais tranquila.